Bom, boa noite a todos, né? Eu não tinha gravado, então vou começar a gravação agora. Vamos falar de embargos de declaração na nossa aula de hoje. E, iniciando, a discussão que se pode fazer acerca dos embargos de declaração primeira, inicial, é sobre sua natureza jurídica. Muito se fala, muito se diz, por algumas diferenças, por algumas características específicas dos embargos de declaração com relação aos demais recursos, é que se diz que ele é um recurso sui generis. E alguns dizem que mais que sui generis, ele não deveria nem ser tratado como recurso por conta dessas especificidades, por conta dessas situações que o caracterizam de forma diversa. Essa discussão já estava ultrapassada no Código passado, tá? Então, hoje, ela é uma mera masturbação acadêmica. Não preocupem-se com ela. Se porventura vocês lerem na doutrina essa discussão, ultrapassem. Né? Ultrapassem. Por quê? O 1022 e o rol de recursos que o CPC traz deixou muito claro que não existe mais essa discussão. Embargo de declaração é recurso. Pronto. Embargos de declaração tem natureza de recurso e não uma natureza de uma outra ferramenta, de um outro instrumento que gere a possibilidade de impugnar decisões judiciais. Não, não. Tanto é que quando nós iniciamos a falar da teoria geral dos recursos, algumas semanas atrás, ainda presencialmente, né, aquele calor humano, nós falávamos que o conceito de recurso trazia como um instrumento voluntário para o quê? Que visa o quê? A reforma, a nulidade, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial recorrida. Então, na verdade, até no próprio conceito de recurso, do conceito processual de recurso, processual civil de recurso, os embargos de declaração estão presentes. Então, não existe mais discussão sobre isso. Tá? Por mais que, sim, ele traz diferenças com relação aos outros recursos, nós vamos falar disso, né? Algumas especificidades que o tornam sui generis, por assim dizer. Mas isso não o desqualifica como tal. Tá? Embargos de declaração têm natureza de recurso. Porém, é muito claro que os embargos de declaração, eles não visam a reforma nem a nulidade da decisão. Isso significa dizer que, em tese ou em regra, os embargos de declaração não têm por objetivo modificar na essência a decisão recorrida. Não tem. Pode vir a acontecer, mas não tem. Os objetivos dos embargos de declaração são dois: esclarecer ou integrar, fazer parte, né, a decisão judicial recorrida. Esclarecer ou integrar. Claro, em determinadas situações pode haver uma modificação no sentido de essência, no sentido de prejuízo para uma das partes ou para ambas as partes até. Se isso acontecer, é um efeito secundário, é uma consequência secundária do esclarecimento ou da integração. Mas não era o objetivo principal, desse recurso. Dito isto, né, é importante que se esclareça que os embargos de declaração são daquela classificação que fizemos lá atrás, na teoria geral dos recursos, de recursos com especialidade, com fundamentação específica, e não uma fundamentação geral.
Os embargos de declaração não são como a apelação, que pode discutir tudo em uma sentença, por exemplo, da apelação. Os embargos de declaração são classificados como um recurso de fundamentação específica, um recurso que, para ser conhecido, para que venha a ser conhecido, ele precisa necessariamente preencher outro ou outros fundamentos específicos que não apenas os requisitos de admissibilidade recursal geral. Ok? Então, a primeira ideia, sua natureza jurídica é recursal, é recurso, né? Não é um outro meio de impugnar a decisão judicial. O Código deixa isso claro. O Código acabou com qualquer discussão com relação a isso, tanto no 1022 como no rol lá do 989. E a segunda ideia já tratada é que o embargos de declaração são um recurso que deve ser enquadrado de fundamentação específica. Não cabe para tudo. Precisa preencher situações específicas para que venha a ser conhecido, para que o seu cabimento seja aceito. Perfeito? Ok. Primeira grande característica dos embargos de declaração que o diferem dos demais recursos, que o tornam um recurso sui generis, por assim dizer, para aqueles que gostam do latim, né, ou das expressões em latim, é o fato de que é possível, é cabível os embargos de declaração contra qualquer espécie, em desfavor de qualquer espécie de decisão. Com isso eu afirmo, cabe embargos de declaração contra decisão interlocutória. Cabe embargos de declaração contra sentença. Cabe embargos de declaração contra decisão monocrática de desembargador relator, decisão monocrática de ministro relator nos tribunais superiores. Cabe embargos de declaração contra acórdão das câmaras do Tribunal de Justiça, das turmas do Tribunal Regional Federal, das turmas do STJ, do STF. Então, cabe embargos de declaração contra quaisquer espécies de decisão. Isso está expresso no caput do artigo 1022. Ok? Caput do 1022. Agora, claro, é preciso tornar um pouco mais, na minha opinião, um pouco mais claro o caput, né? Não é porque o caput do 1022 diz assim, ó, abrir rapidamente aqui só para... Cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para. Aí aqui vem as fundamentações específicas, né? Que nós falaremos depois. Não é porque ele diz que cabe contra qualquer decisão judicial que nós vamos entender, por exemplo, que cabe embargo de declaração contra despacho. Leonardo, mas o Código falou que cabe contra qualquer decisão judicial. Eu concordo. Boa noite, Galeli, meu amigo. É claro que eu concordo. Mas nós temos que ter um pouquinho de bom senso processual. Por que bom senso processual? Não é porque o Código fala que cabe embargo de declaração de qualquer decisão judicial que eu vou apagar a ideia de que o despacho não traz prejuízo para as partes e que o despacho continua sendo recorrível. O Código realmente não proíbe através do 1022. Não, o Código não proíbe. Mas me parece óbvio que não cabe. Até porque, se houver uma omissão, uma obscuridade, uma contradição, ou um erro material, que é o mais possível, o mais plausível, num despacho, que é uma decisão de espécie só de
impulso no processo, né? Sem gerar prejuízo processual para alguma ou para as duas partes, não há que se falar em necessidade de recurso, porque é possível, inclusive com uma mera petição de chamamento ao feito à ordem. Né? Uma mera petição resolve, né, aquele pedido de esclarecimento, de correção do erro material. Né? Uma mera petição provoca o juiz a corrigir esse sentido. Num mero despacho, claro. Num mero despacho, falando de um mero despacho. Agora, das outras demais espécies de decisão, não há dúvida. Não há sequer qualquer dúvida com relação a isso. E aí digo um pouco mais, já construindo uma segunda grande característica que difere os embargos de declaração dos demais recursos. A decisão que julga os embargos de declaração é de mesma espécie da decisão recorrida. Então, eu não posso afirmar que a decisão dos embargos de declaração é uma sentença. Por quê? Porque primeiro eu preciso analisar qual decisão nós estamos recorrendo. Porque se eu busco esclarecer ou integrar uma decisão interlocutória, a decisão dos embargos de declaração precisa ser uma decisão interlocutória, para aquela anterior estar esclarecida ou estar integrada. Se eu estou embargando, como afirmamos, né? Se eu estou apresentando um recurso, interpondo um recurso de embargos de declaração contra uma sentença, a decisão que julga esse embargo de declaração é uma sentença. E assim vai acontecer quando os embargos de declaração são opostos em desfavor de uma decisão monocrática. O seu julgamento será dos embargos, o julgamento dos embargos de declaração será por decisão monocrática. Se a oposição dos embargos de declaração for contra um acordo, for em desfavor de um acordo, a decisão que vai julgar os embargos de declaração também será um acordo. Então, uma segunda principal característica que difere os embargos de declaração dos demais recursos é que a decisão que o julga será de mesma espécie da decisão recorrida. Ficou claro isso? Está claro até aqui? Sim ou não? Me deem um joinha, me deem um ok, um sim, só para que eu... Sim, tudo certo, professor. Obrigado. Para que eu consiga evoluir. Agora, vamos lá. Quais são, então, essas fundamentações específicas? O que fala o 1022 em seus incisos? 1022, inciso 1º, traz duas situações específicas de fundamentação dos embargos de declaração. Que diz o 1022 para nós? Diz assim: cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para, inciso 1º, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Vamos lá. O que é obscuridade? Vou deixar o código aberto já para não perder tempo, né? O que é obscuridade? Quando que uma decisão está obscura? Olha, uma decisão está obscura quando ela não é clara, quando ela é confusa, quando ela gera uma confusão não no sentido literal jurídica, né? Mas uma ausência de clareza que gera a possibilidade de que eu não entenda, que eu não consiga interpretar, seja o fundamento ou seja o dispositivo daquela determinada decisão. Né? Não necessariamente, o Alcionei me ajudou aqui, não necessariamente ambígua, porque a ambiguidade pode dar a ideia de contradição,
tá? Falaremos já isso, tá? Mas ela traz alguma dúvida, ou ela é tão ruim de português que ela não traz clareza nenhuma. Isso é obscuridade. A obscuridade é a ausência de clareza. A ausência de um entendimento lógico fácil, tranquilo, né? Então, uma decisão obscura, ela pode ser atacada por embargos de declaração, por ela não ter ficado clara em sua fundamentação ou seu dispositivo. Mas esse é o primeiro, a obscuridade. Mas o próprio inciso 1º do 1022 traz um segundo fundamento específico dos embargos de declaração, qual seja contradição. Eliminar a contradição. Contradição não tem maiores discussões, né? Eu li o ambíguo ali e repeti. Não tem maiores discussões nem digressões acerca do que é contraditório. Contraditório são duas situações opostas. Agora, a contradição necessariamente precisa ter duas observações que nós façamos acerca dela. Primeira é que a contradição é interna na própria decisão. Então, haverá contradição quando um fundamento for contraditório ao dispositivo. Quando tivermos dois fundamentos contraditórios entre si. Quando existir dois dispositivos contraditórios entre si. Aí há contradição para fundamentar embargos de declaração. Eu não posso afirmar, por outro lado, que a contradição externa permita a oposição de embargos de declaração. Como assim contradição externa, Leonardo? Eu não posso afirmar que a sentença, por exemplo, contrariou uma prova produzida. Quando eu digo isso, eu não estou falando de contradição propriamente dita. Eu estou tentando impugnar o resultado daquela sentença e dizendo, olha, eu não concordo, ela está errada. Ela precisa ser modificada, ela precisa ser reformada. Então, não é os embargos de declaração um meio próprio para isso. Eu quero impugnar essa decisão a ponto de reformá-la. Então, ao ser sentença, cabe apelação. Não cabe embargos de declaração. Aqui não há contradição, porque não há contradição interna corporis, como alguns gostam de dizer, ou seja, uma contradição interna na própria decisão, né? Em seu próprio corpo, né? Uma contradição na decisão, entre seus fundamentos, entre fundamento e dispositivo e entre seus dispositivos. Tranquilo? Ok. Seguindo no mesmo artigo 1022, o seu inciso 2º diz que também cabe embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Então, o primeiro ponto da omissão aqui é que sim, né? A omissão deve ser analisada, ou deveria ser analisada, sob o aspecto tanto de pedido de tutela como de fundamento. Há, sim, omissão quando uma decisão não trata de todos os fundamentos trazidos pelas partes. Há, sim, omissão. Sabemos que na prática não é o que vem acontecendo, né? Sabemos que por muitas vezes não é o que vem acontecendo. Ok, concordamos, mas deveria ser analisado sim como omissão, tanto de pedido quanto de fundamento, tá? Mas esse é um aspecto analisado sobre aquilo que foi requerido.
aquilo que foi trazido pelas partes. Os embargos de declaração com a fundamentação específica da omissão pode ser utilizado ainda para os casos em que o judiciário, o juiz, a jurisdição deve tratar de ofício aquelas questões de ordem pública, matéria de ordem pública, questão com matéria de ordem pública deve ser analisada de ofício pelo juízo. É um poder-dever, né? Todo mundo fala em poder, não é um poder, é um dever do juízo em analisar toda a matéria de ordem pública. Então, a omissão vai poder ser alegada pela parte por vias dos embargos de declaração, seja por seu requerimento, mas mesmo que não tenha requerido e haja alguma questão de ordem pública, ele pode atravessar os embargos de declaração. Claro, no prazo próprio, falaremos disso já, né? No prazo próprio, no prazo cabível, né? Contra aquela decisão, trazendo a arguição de omissão por não ter tratado o juízo de uma omissão em matéria de ordem pública, ou seja, que deveria ter analisado de ofício. Ok? Então, os dois aspectos, tanto como fundamento, como pedido, mas também requerimento e matéria de ordem pública, que deve ser analisada de ofício pelo juízo. E, por fim, não menos importante, o inciso terceiro diz que cabe embargos de declaração para suprir, corrigir erro material. O que é um erro material, Leonardo? Erro material é aquele erro evidente. Erro material acontece quando eu claramente estou falando do autor e escrevo réu, né? Estou dizendo que a ação é procedente para que o réu cumpra, e ao invés de escrever o réu cumpra a decisão, eu digo para que o autor cumpra a decisão. Né? Erro material está quando eu condeno em 10 mil, o juiz condena em 10 mil reais a uma determinada indenização e ele coloca o numeral 20 mil reais. Ou ao contrário, escreve por extenso, né? Quando claramente condenou em um valor diverso. Erro material é erro evidente. Boa noite, doutora Cláudia. Seja muito bem-vindo. Então, o erro material é aquele que serve para, assim como a omissão, para integrar a decisão, para esclarecer, mais que esclarecer, né? Para vir a corrigir e integrar aquela decisão embargada. Então, vamos lá. No início da aula, nós dissemos que os embargos de declaração têm duas especificidades. E aqui a gente fala da terceira característica específica que os difere dos demais recursos, né? Tem a especificidade que é o esclarecimento de uma decisão judicial e tem a especificidade que é a integração da decisão judicial. Ok? O esclarecimento se dá pelo inciso 1º do 1022, obscuridade ou contradição, e a integração, ou seja, fazer parte daquela decisão embargada, daquela decisão recorrida, se dá pelos fundamentos dos incisos 2º e 3º, ou seja, pela omissão ou pelo erro material. Tranquilo isso, sim ou não? O Alcionei faz uma pergunta aqui bastante importante. Ele pergunta assim, essa correção, ou seja, os embargos de declaração, vão ser julgados na mesma instância? Sim. Sim. É por isso que falamos a decisão dos embargos de declaração, ela tem a mesma espécie da decisão recorrida. Então, os embargos de declaração serão julgados, e aí a gente traz uma quarta característica que os difere dos demais recursos, né? Os embargos de declaração será julgado pela autoridade judiciária que julgou a decisão recorrida. Então, se os embargos de declaração são contra
uma decisão interlocutória, é o juiz de primeiro grau que vai julgar esses embargos de declaração. Se os embargos de declaração são contra uma sentença, é o juiz de primeiro grau que proclamou, que promulgou aquela sentença, que julgou aquela sentença, que irá julgar os embargos de declaração. Da mesma forma que, se os embargos de declaração forem apresentados em desfavor de uma decisão monocrática de um tribunal, de um desembargador, sim, aquele relator, desembargador, que irá julgar os embargos de declaração também através por decisão monocrática. Se um acórdão for julgado e houver apresentação, se um acórdão for proferido em julgamento, numa sessão de julgamento por um colegiado, e houver embargos de declaração em desfavor daquele acórdão, sim, o mesmo colegiado que proferiu aquele acórdão será o competente para julgar aqueles embargos de declaração. Como todo recurso, os embargos de declaração eles têm conhecimento e provimento. Né? O Jusimar está me perguntando aqui. Então, o juiz ele não pode se negar a analisar os embargos de declaração. Né? Ele está negando a jurisdição, se assim o fizer. Né? O que ele pode dizer, por entender que não está preenchido um dos requisitos, é não conhecer dos embargos de declaração. Tá? E aí nós temos uma preocupação que deve, talvez, permear boa parte dos julgadores, mas que elas não ficam muito claras. Por quê? Porque o recurso de embargos de declaração é um recurso de fundamentação específica, já falamos disso, né? Então, se ele é um recurso de fundamentação específica, para o seu conhecimento, ou seja, para o seu cabimento, para caber os embargos de declaração, ou seja, para que ele venha a ser conhecido, né? Eu preciso preencher uma das 4 situações que traz o 1022. Concorda comigo? Se eu não preencher uma das 4 situações que se enquadram no 1022, eu não posso admitir, ou seja, eu não posso conhecer dos embargos de declaração. Acontece que, boa noite, doutor Juliano, acontece que muitas vezes o que acontece? O julgador ele conhece dos embargos de declaração, por entender tempestivos, e nega provimento dizendo que não há omissão. Nega provimento dizendo que não há obscuridade. Então, sim, dá para entender que os embargos de declaração, por essa sua característica, por essa sua especificidade da fundamentação, muitas vezes o conhecimento pode vir, por conta da fundamentação específica apenas, né? O conhecimento pode, sim, se confundir com o mérito recursal. Tá? Mas isso eu não consigo aceitar a ideia de negar a julgar os embargos de declaração. Isso não é uma negação, né? O julgamento. Uma negação ao julgamento seria dizer, não, tá aqui, ó, não julgo, não. Ele pode não conhecer dos embargos de declaração por não entender cabíveis. Tranquilo? Sim? Sim, foi o que dissemos. Os embargos de declaração cabe contra qualquer decisão judicial. Por óbvio, decisão judicial recorrível, né? Que tenha prejuízo. Então, eu vou poder entrar com os embargos de declaração contra decisão interlocutória, contra sentença, contra decisão monocrática, contra acórdão proferido por um colegiado, certo? E quem vai julgar é a mesma autoridade judicial que proferiu a decisão que agora está sendo embargada, que agora está sendo recorrida pela via dos embargos de declaração. Ok? Então tá. Dito isso, do 1022, eu largo o Código de Processo Civil para continuarmos conversando sobre o que ele é e quais as suas complexidades. Os embargos de declaração,
eles trazem um efeito que é só deles. Os embargos de declaração trazem um efeito que nós chamamos de efeito interruptivo. O que é isso? Como os embargos de declaração são um recurso específico, né, para esclarecer ou para integrar uma decisão, é bem provável que daquela decisão caiba outro recurso, não é? Então, os embargos de declaração contra uma decisão interlocutória, é bem provável que essa decisão caiba agravo instrumento. Os embargos de declaração contra a sentença, é bem provável que... bem provável não. Caberá contra aquela sentença também apelação. Só que em um momento oportuno. Boa noite, professor Bruno. Seja muito bem-vindo. Uma honra. No entanto, quando são opostos os embargos de declaração, esse efeito interruptivo, o que ele faz? Ele interrompe o prazo para os demais recursos que seriam cabíveis. Se falam em demais recursos para analisar cada situação em concreto, né? Mas ele interrompe o prazo para o outro recurso que seria cabível em desfavor daquela decisão. Ele interrompe o prazo do outro recurso. Do recurso que trataria de fundamentação geral a impugnar da decisão ora embargada. Então, vamos lá. Qual o prazo de oposição dos embargos de declaração? 5 dias. Todos os demais recursos hoje no Código têm um prazo fixado em 15 dias. 15. Né? Os embargos de declaração têm o prazo de 5 dias. Claro que 5 dias úteis, né? Prazos processuais nós não precisamos nem chover no molhado dizendo que são dias úteis. Tá? Então eu opus embargos de declaração contra uma sentença, certo? Então quer dizer que eu entrei com os embargos de declaração em 5 dias, depois eu tenho mais 10 dias para entrar com apelação, é isso? Não, não é nada disso, é justamente o contrário. Quando eu entrei com os embargos de declaração, quando eu opus embargos de declaração contra aquela decisão, este efeito que falamos, esse efeito interruptivo, ele interrompe o prazo para o outro recurso cabível contra aquela decisão. Então, se eu estou embargando de uma sentença, embargando de declaração de uma sentença, no momento que eu apresentei os embargos de declaração contra aquela sentença, eu interrompi o prazo para a apelação. Vejam, gente, é interrupção do prazo, não é suspensão. Então, a regra geral do Código qual é? Os embargos de declaração trazem o efeito interruptivo. Interruptivo para quê? Pro outro recurso cabível, prazo do outro recurso cabível contra aquela decisão. Então, quando sair uma nova, nesse exemplo que dei, embargamos de sentença, quando sair uma nova decisão, uma nova sentença, agora a sentença dos embargos de declaração, nós teremos novamente 15 dias para apelarmos. Porque os embargos de declaração interromperam. Interrompe-se, começa a contar novamente o prazo. Então, eles interromperam o prazo para o recurso de apelação. Para o outro recurso, né? No nosso exemplo é o recurso de apelação. Tranquilo isso? Sim ou não? Ok. Leonardo, toda situação, os embargos de declaração vão interromper o prazo para o outro recurso? Nós não podemos esquecer uma exceção. Nós não podemos esquecer uma exceção. Qual é a exceção? A exceção trazida pela lei dos juizados especiais. Os juizados especiais diz que o recurso cabível não é nem apelação. O recurso cabível contra a sentença é um recurso lá que não tem nome, que nós chamamos de RI. Nós chamamos de recurso inominado, que é sem nome, né?
Lá a lei fala também que esse recurso é em 10 dias, né? E não em 15 como código, porque essa lei é muito antes, 1999, 95, muito antes do próprio Código de Processo Civil. Estava na faculdade quando essa lei foi, mas deixa quieto, não falem disso. Estava na faculdade quando essa lei foi publicada, né? E lá deixa claro que se houver oposição dos embargos e declaração contra a sentença daquele procedimento de juizados especiais, nós teremos uma regra de suspensão. Então, Código de Processo Civil traz a regra da interrupção. Interrupção começa a contar o prazo novamente. Então, vamos lá, vamos tentar esclarecer a dúvida da B aqui. Apresentei embargos de declaração no último dia, ou seja, no 5º dia. Ok? Saiu a decisão dos embargos de declaração. Eu tenho, pergunta dela, mais 10 dias para ingressar com a apelação ou tenho novamente 15 dias? Terei novamente 15 dias. A regra da interrupção, quando alguém te diz assim, o prazo foi interrompido, em outras palavras, ele está dizendo exatamente isso. Começa a contar de novo, do início. Agora, se ele te diz assim, o prazo foi suspenso, a gente recomeça a contar de onde parou. Tá? Os embargos de declaração para a regra do Código de Processo Civil, de todos os recursos do Código de Processo Civil, traz o efeito interruptivo. Ele interrompe o prazo dos demais recursos. Então, todos os recursos do Código de Processo Civil terão o prazo integral novamente a partir da decisão dos embargos de declaração. Certo? Na lei do juizado especial, por conta da celeridade que é dada para as causas de menor complexidade, lá diz que essa regra não vai ser de interrupção e vai ser de suspenso. Mas é uma regra de suspensão. Vai ser uma regra específica da lei dos juizados. Ok? E lá vai dizer que o prazo fica suspenso. Então, se eu entrei com os embargos de declaração em 5 dias, quando sair a sentença dos embargos de declaração, eu vou ter mais 5, porque lá o prazo é de 10, 5 mais 5. Ok? Mas deixa a exceção de lado, tá? Eu só não vou deixar de falar do juizado especial em razão de ser uma exceção que está na lei, uma exceção muito prática e muito usual para muita gente, para muitos advogados. Tá? Mas a regra é efeito interruptivo. Ele sempre irá interromper, sempre no código, né? Nos recursos do código, ele irá interromper o prazo do outro recurso cabível contra aquela decisão. Certo? Tranquilo? Ah, Leonardo, mas isso é sempre vai ser assim? Não tem uma única exceção. Mesmo que os embargos de declaração não sejam conhecidos por dizer assim, não foi um omisso, então ele não deve ser conhecido. Mesmo assim, ele interrompeu o recurso, o outro recurso cabível. Senão geraria muita insegurança jurídica, concorda comigo? Haverá interrupção mesmo em caso de não conhecimento dos embargos de declaração. Apenas uma única exceção. Quando não conhecimento dos embargos de declaração seja por intempestividade. Se porventura os embargos de declaração forem não conhecidos por intempestividade, aí ferrou geral. A intempestividade não gera a interrupção do outro recurso cabível. Lembrem daquele caso que eu contei em sala de aula acerca do push, da entender da publicação e não da intimação proferida nos autos quando eu dou ciência inequívoca e esperar a publicação. Não sei se estão recordados daquela ideia. Aquela situação foi exatamente isso que ocorreu.
quando a parte apresentou embargos de declaração intempestivos, né, aquela intempestividade não geraria a interrupção do prazo seguinte, do prazo cabível para o outro recurso cabível. Ok? Então tá, vamos lá. De novo, efeito interruptivo não é efeito suspensivo, Carol, já falamos do efeito suspensivo. O efeito interruptivo é específico dos embargos de declaração, tá? Específico dos embargos de declaração. O efeito interruptivo diz que, uma vez opostos os embargos de declaração, interrompem o prazo processual para o outro recurso cabível. Por que isso, Leonardo? Porque a decisão pode ser alterada. A decisão pode ser integrada. E se a decisão for integrada com uma omissão que me gera prejuízo, eu tenho um outro motivo, ou eu tenho agora motivo para recorrer. Certo? Então, um efeito interruptivo interrompe o prazo para o outro recurso cabível contra aquela determinada decisão. Tá? É exatamente isso. O efeito suspensivo contra o conteúdo da decisão a gente já vai falar, Carol, tá? Estamos falando exclusivamente do efeito interruptivo prazo do outro recurso. Não confundamos. Tá ok? Obrigado. A única exceção de não interrupção do outro recurso, do prazo para o outro recurso cabível contra aquela decisão, é quando os embargos de declaração forem intempestivos. Todas as demais situações, mesmo que ele não seja conhecido pela matéria, mesmo que ele não seja conhecido pelo cabimento específico, não importa. Interrompeu. Se foi tempestivo, interrompeu o prazo para o outro recurso cabível contra aquela decisão. E quando for proferida a decisão dos embargos de declaração, eu inicio a contar o prazo novamente. Tranquilo? Ok. Ok. Efeito suspensivo para matar a ansiedade da Carol. Estou brincando. Mas para matar a curiosidade da Carol. Efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? Antes do efeito suspensivo, me permite, Carol, só um pouquinho. Não sei se recorda que a Alessandra trouxe uma dúvida na aula passada sobre o efeito obstativo no agravo. Na verdade, o efeito obstativo ele faz muito mais sentido nos recursos aqui nos embargos de declaração. Por quê? O que diz claramente o efeito obstativo? O efeito obstativo diz o seguinte: quando apresentado um recurso, ele obsta a apresentação de um outro recurso. Ok? Ele obsta a apresentação de um outro recurso. Então, uma vez que eu apresentei embargos de declaração, eu não posso apresentar o recurso de apelação, por exemplo, por força do efeito interruptivo. Certo? Só para esclarecer aquela situação da semana passada que eu tentei sanar a dúvida de forma rápida, justamente para não gerar confusão, né? Para não gerar confusão, tá? Boa noite, doutor Fábio, seja muito bem-vindo. Então, voltando aqui na ideia. O efeito suspensivo é automático dos embargos de declaração? Não, não. Né? Agora sim, matando a ansiedade da Carol. O que é o efeito suspensivo? Só recordando, o efeito suspensivo é aquele que suspende o quê? Suspende os efeitos da decisão recorrida. Suspende os efeitos da decisão, do conteúdo da decisão recorrida na parcela que foi recorrida. Certo? Então, vamos analisar agora. Tem efeitos suspensivos em embargos de declaração? Não. Não tem. Uma coisa é o efeito interruptivo. Uma coisa é interromper o prazo para o recurso, outro recurso cabível contra a decisão. Outra coisa é o efeito suspensivo. Outra coisa é suspender os efeitos da decisão. Leonardo, mas terão situações que o efeito interruptivo não me é suficiente. Concordo. E aí eu vou pedir. E aí eu vou pedir o efeito suspensivo. Mas com que regra eu vou pedir o efeito suspensivo? A mesma regra dos demais recursos que nós já conversamos.
Eu vou pedir o efeito suspensivo com base em quê? Com base na probabilidade das razões do meu recurso, do provimento do meu recurso, com base numa perda irreparável, num dano irreparável ou num dano de difícil ou quase impossível reparação. Subjetividade, pedido a cada caso, ok? Mas não é automático, não é atrelado o efeito suspensivo automático aos embargos de declaração. Eu preciso pedir. E aí, quando eu falo pedir, é abrir tópico, né? É fazer causa de pedir, é pedido. Não é só pedir aleatoriamente ao final da peça. Não. Né? Pedido com a sua causa de pedir. Tá? O efeito suspensivo pode ser uma situação fática, necessária, sim, da sua aplicação no caso concreto, mas eu preciso pedir porque ele não está atrelado automaticamente ao conhecimento do recurso de embargos de declaração. Perfeito? Sim? Entendido, Carol? Ok. Voltando à ideia sanada a ansiedade, eu me preocupo muito com a ansiedade em tempos atuais. Sanada a ansiedade, me preocupo muito com a ansiedade em tempos atuais, em tempos de isolamento social, em tempos que, né, estamos todos ansiosos para saber o que vai acontecer, né? Sim, todos nós estamos, fique tranquilo. Não é uma prerrogativa sua ansiedade. Mas brincadeiras à parte, retornando aqui à nossa ideia, um outro efeito que pode ocorrer nos embargos de declaração é chamado de efeito modificativo ou também efeitos infringentes. O que é isso, Leonardo, que agora fundiu tudo? Espera aí. Vamos lembrar de uma outra coisa. A ideia dos embargos de declaração não é modificar a decisão na sua essência. Porque ele não pede a reforma, nem pede a nulidade. Correto? Falamos disso já. Os objetivos dos embargos de declaração são dois, né? Esclarecer ou integrar. Acontece que o objetivo principal não é modificar a decisão na sua essência, no prejuízo. Mas acontece que, ao esclarecer ou a integrar, é possível sim que haja modificação da decisão. E quando há essa possibilidade de modificação da decisão embargada, quando, né, no julgamento dos embargos de declaração, ela havia a ser alterada de forma a gerar prejuízo diferente ou a gerar um novo prejuízo, né? É quando nós chamamos de efeitos modificativos, ou, mais comum na doutrina e na jurisprudência, os efeitos infringentes aos embargos de declaração. Isso, já falamos dos embargos de declaração meramente protelatórios, tá? Já falaremos. Os efeitos infringentes aos embargos de declaração. Isso significa dizer que os embargos de declaração, aqueles embargos de declaração com efeitos infringentes, o seu objetivo não era inicialmente modificar a decisão, mas quando se analisa o seu mérito, se verifica que ele pode gerar a modificação, vai se entender que ele é com efeitos, ele foi apresentado com efeitos infringentes. O que isso muda, Leonardo? O que isso difere? O que isso deixa de ser acadêmico? Isso muda, gente, por quê? Porque os embargos de declaração com efeitos infringentes, eles necessariamente, com efeitos infringentes ou modificativos, como queiram chamar, eles necessariamente irão determinar que o juízo intime a parte contrária para responder os embargos de declaração. Por que isso, Leonardo? Por que nos outros não tem essa necessidade? Pode ser até que o juiz mande intimar, mas não tem a necessidade, por quê? Porque o objetivo é esclarecer ou integrar a decisão. O objetivo é só tornar a decisão melhor, por assim dizer. Não é gerar nenhum outro tipo de prejuízo. No entanto, quando eu gero efeitos infringentes para os embargos de declaração, ou seja, gero a possibilidade de modificação na essência daquela decisão embargada, daquela decisão recorrida, eu preciso que a outra parte se manifeste, sob pena da decisão surpresa, e a decisão surpresa ela é nula. Aquela decisão que gera a
surpresa, ou seja, é uma decisão de não foi me permitido tratar em nenhum momento sobre esse aspecto nos autos. Então, quando há os efeitos infringentes ou modificativos dos embargos de declaração, necessariamente há essa intimação da parte contrária para falar nos autos sob pena da decisão nula, da decisão surpresa, para que não haja a decisão surpresa. Sim, baseada no artigo 10 do CPC. Sim. Mas aqui é em função dessa... o fundamento do artigo 10 é substrato adjetivo, né, Alessandra? Porque aqui é em função dessa modificação que gerará um prejuízo ou um possível prejuízo à parte que não existia na decisão, ora embargada, na decisão recorrida. Ok? Então, a diferença, quando a gente vê lá na peça dos embargos de declaração, embargos de declaração com efeitos infringentes, é justamente já para chamar a atenção, é justamente já para fazer a observação pro judiciário que precisa intimar a parte contrária. Que precisa intimar a parte contrária. Tá? Um exemplo de efeitos infringentes, a própria omissão por uma prescrição. Eu fiz um determinado pedido. A parte contrária não falou, não fez pedido de prescrição. Mas lembra, a prescrição é questão de ordem pública, ela deve ser analisada de ofício. Houve a sentença, se analisar a prescrição. Eu apresentei embargos de declaração com um pedido de prescrição. Lembra? É questão de ordem pública, deve ser analisado de ofício pelo juiz. Então, eu posso utilizar como fundamento dos embargos de declaração. Vejam, se o juiz declarar aqui a prescrição, é totalmente uma decisão nova para a parte que não falou sobre o assunto. Né? Então, são os embargos de declaração com efeitos infringentes, ou seja, com efeito modificativo da decisão embargada. Não sei se consegui te dar um exemplo bom, Lucas, que me pediu um exemplo do ED com efeitos infringentes. Tá ok, gente? Sim ou não? Quanto a isso, efeitos infringentes, ok? Sim, não também é a resposta. Ok, obrigado. Eu que sou muito interativo com vocês, essa interatividade preciso fomentar em vocês. Obrigado. Acalenta o meu coração, assim. E é preciso falar de duas outras percepções, duas outras situações dos embargos de declaração. Uma delas é os embargos de declaração, como disse o Gilcimar me pediu aqui, como disse o Gilcimar, os embargos de declaração entendidos como protelatórios, ou, como dizem alguns, meramente protelatórios. O que é isso, Leonardo? Os embargos de declaração que têm o objetivo, que têm exclusivamente o fim de postergar um processo, de protelar o cumprimento de uma decisão judicial ou até mesmo o trânsito em julgado de uma decisão judicial. Quando o judiciário entender que os embargos de declaração são meramente protelatórios, esses embargos de declaração eles podem sofrer uma punição. O manejo desses embargos de declaração pode gerar uma punição, e essa punição é uma multa por embargos protelatórios de 2% do valor da causa, podendo haver uma majoração dessa multa para até 10% do valor da causa, quando houver manejo de um novo embargo de declaração. Lembrem do que eu falei. Embargos de declaração cabe contra qualquer... Eu não, foi o 2022 que falou, né? Embargos de declaração cabe contra qualquer decisão. Então, cabe sim embargos de declaração contra a decisão de embargo de declaração. Se eu entender que continua omisso, eu posso novamente embargar aquela decisão que já é uma decisão de embargo de declaração. Só que se for entendido que era protelatório, eu ingressei de novo com os embargos de declaração e foi entendido que foi novamente protelatório esses embargos de declaração, pode haver a majoração dessa multa no segundo ED para até
10% sobre o valor da causa. Ok? Esses são os embargos de declaração entendido como meramente protelatórios, com os fins exclusivos de majorar, de protelar. Qual é o artigo da multa? É o mesmo 1022. Ele joga lá para o 489, parágrafo 1º. Tá? Não é aqui. Desculpa, não é aqui. Desculpa, já te digo aqui, Alessandra. Eu li rápido e te disse errado. Deixa eu aqui rapidamente resgatar o Instagram, tá? Porque como deu 1 hora, o Instagram me derrubou. Mas já conectei rapidamente. Artigo 1026. Artigo 1026 em seus parágrafos, né? E a majoração está no parágrafo 3º, na reiteração dos embargos de declaração. Ok? 1026, parágrafo 3º, está essa majoração do até 10%. Né? Ok, então tá. E por fim, não menos importante, que eu não posso me furtar de falar deles, apesar de que falaremos longamente quando falarmos dos recursos especial e extraordinário, nós temos que falar dos embargos de declaração pré-questionadores, ou também chamado de embargos de declaração para fins de pré-questionamento. O que é isso, Leonardo? Não entendi nada. O que é isso? Alguns recursos, e nós vamos estudar isso mais adiante no semestre, como recurso especial, recurso extraordinário, né? Eles exigem o que nós chamamos de pré-questionamento. Falaremos disso mais longamente, tá, gente? Fiquem tranquilos. Mas apenas para esclarecer agora. O que é isso? Esse recurso precisa que conste muito mais que vir discutindo a matéria, né? No curso daqueles autos. Eu já trouxe aquela matéria em apelação, já tinha trazido em contestação, trouxe em apelação, e agora vou trazer em recurso especial. Tá? Mas não só, esse é só um dos requisitos, ok? Específicos do especial e extraordinário. Mas vamos lá. O pré-questionamento, muito mais do que vir trazendo a matéria, do que não ser novidade a matéria naquele recurso, também é constar do acórdão o fundamento específico daquele recurso especial ou extraordinário. Ou seja, precisa, para fins de pré-questionamento, precisa constar do acórdão o artigo da lei federal que está sendo supostamente descumprido. O artigo da Constituição, ou parte do artigo da Constituição Federal que está sendo supostamente descumprido ou equivocadamente interpretado. Ou mais, qual jurisprudência específica há divergência entre os tribunais para haver o dissídio jurisprudencial? Ou seja, essas são razões que nós vamos falar mais à frente, que são as razões que fundamentam especificamente ou o especial ou o extraordinário, né? Os dois, ou um dos dois, mas que precisam constar, o pré-questionamento é isso, precisa constar do acórdão recorrido. Ah, mas e se não constar do acórdão recorrido, o acórdão está lá. Ele fala o que eu preciso que ele fale, mas ele não diz que é uma análise, uma interpretação do artigo tal, da lei federal número tal, ou do Código Civil, ou do Código de Processo Civil. Ele não fala especificamente, ele não fala textualmente qual o artigo. Eu preciso opor um embargo de declaração para isso, por uma omissão clara do pré-questionamento. Isso é dizer que os embargos de declaração serão pré-questionadores, ou seja,
serão exclusivamente para fins de pré-questionamento. Ele não vai de encontro com as hipóteses do 1022, porque esse embargo de declaração para fins de pré-questionamento, eles se enquadram na omissão. Entenda, lá o que a gente falou de omissão é tanto fundamento quanto dispositivo, então seria uma suposta omissão do acórdão, seria uma omissão do acórdão ao não dizer qual o dispositivo da lei, ou não dizer que eu não estou concordando com a tua interpretação específica do dispositivo legal aqui tratado no recurso em si. Sim, é estranho. É uma opção. É uma opção. Tá? Então, esses seriam os embargos de declaração para fins pré-questionadores. Né? O que é importante dizer? Por que é uma opção específica, Carol? Vamos lá. Carol está dizendo que ela não consegue ver uma opção. Porque é uma opção específica. Vamos lá. Eu julguei assim, A, tá? Eu julguei A. Mas aquele julgamento de A, eu nos meus fundamentos digo que por isso não pode ser A e tem que ser B. Mas também falei por isso, por aquilo outro. Tranquilo? Ok. Lá no acordo, o juiz diz que não aquilo outro, por isso é A. Mas não falou por isso. Não falou o dispositivo legal, que é um dispositivo que me fundamentaria o recurso especial para o STJ. Então, por esse motivo, por não estar claro, específico, que é nesse fundamento que eu vou me debruçar, que eu vou me abraçar, que eu vou fundamentar o meu recurso especial, por exemplo, é que se entende a omissão. A necessidade do manejo dos embargos de declaração para suprir essa omissão de pré-questionamento. Tá? E por isso a gente reforça a ideia, né, de que se trata de uma omissão de fundamento. Né? De fundamento. Qual é a necessidade desses embargos de declaração para fins pré-questionadores? A necessidade é porque o recurso específico que vem depois pede esse pré-questionamento, que é justamente constar claramente no acórdão aquilo que eu quero discutir no Tribunal Superior. Ah, mas Leonardo, olha só, eu estou acostumado a ver no tribunal, quando são manejados embargos de declaração contra acordos, o desembargador dizia assim, ou os desembargadores, né, no acórdão dos embargos de declaração dizerem assim, conheço o desembargo de declaração, nego o provimento por entender que não houve omissão e fundamenta a decisão nos seus próprios fundamentos da decisão recorrida. Ponto final. Um parágrafo mata os teus embargos de declaração. Aí tu vai dizer assim, mas não supriu em nada o pré-questionamento aqui, Leonardo. A decisão em si não supriu. Mas vamos lá. Se os tribunais superiores exigem o pré-questionamento, e se porventura nós entendermos que os tribunais podem fazer assim, eles podem decidir dizendo que não vão tratar da omissão em ponto final, né? Nós estaríamos admitindo uma impossibilidade de recorrer para os tribunais superiores, né? Que travaria aqui, dizer, não julguei os embargos de declaração, acabou. Para mim, acabou. Não vou te dar o pré-questionamento que tu tanto queres. Senta e chora. Não é assim. A importância dos embargos de declaração para fins de pré-questionamento é justamente essa. Por quê? O STJ tem um enunciado número 211, que diz que, mesmo se houve um manejo dos embargos de declaração para fins de pré-questionamento, mesmo se
o tribunal local, o tribunal de origem, o tribunal recorrido, não integrar a sua decisão ao seu acórdão, o dispositivo legal requerido, pré-questionado, eu, STJ, entendo que a decisão está integrada pelos embargos de declaração. Então, eu vou juntar os embargos de declaração àquele acórdão e vou dizer assim, para fins de pré-questionamento, tá ok, como fala o presidente aí da República. Tá ok. Por quê? Tu manejou os embargos de declaração e pediu que o tribunal viesse a suprir aquela ausência da informação do dispositivo legal, do dispositivo constitucional específico pré-questionado. Por força do tribunal não ter contribuído e não ter integrado a decisão através do pedido dos embargos de declaração, é que se entende que, mesmo que ele não o faça, o recurso supra esse papel. Por isso, a importância dos tão falados embargos de declaração para fins de pré-questionamento, certo? Porque ele vai, se o judiciário, se o tribunal não integrar o acórdão com o pedido dos embargos de declaração, dizendo só não há omissão, o pedido dos embargos de declaração acabam por integrar e eles junto com juntamente com o acórdão recorrido gera o preenchimento desse requisito específico que falaremos mais à frente do pré-questionamento. Perfeito? Tranquilo, sim ou não? Fico à disposição de vocês agora para dúvidas, porque acho que supri todas as de forma tranquila agora, né? Penso que supri a matéria dos embargos de declaração. Diga lá, 2 dúvidas, por favor. Bom, a minha primeira dúvida é em relação aos embargos infringentes. Certo. Fez que os embargos de declaração surtirem os efeitos infringentes, aí vai estar sujeito, então, ao contraditório e o embargado, como o professor falou, será intimado, correto? Correto. Quando eu recebo, veja, antes de julgar, tá? Desculpa te interromper, mas só para continuar a linha de raciocínio. Antes de julgar, foi protocolado, foram opostos embargos de declaração, e ao analisá-los, eu vejo que eles têm possibilidade de modificar a decisão, têm efeitos, enfim, ou visam ter efeitos infringentes, eu intimo necessariamente a outra parte para se manifestar. Ok. O meu ponto é, eu serei intimada, eu posso fazer as minhas contrarrazões ou eu só sou intimada? Tu vai ser intimada para apresentar contrarrazões. E é o mesmo prazo dos 5 dias. Mesmo prazo 5 dias. O prazo de resposta em embargo de declaração, né? O mesmo prazo do recurso. Sim, sim. E a não intimação gera nulidade, tá? Uhum. Tá, perfeito. E a minha outra dúvida é em relação ali à multa quando tenha o protelatório. Então, é 2% sobre o valor da causa. Isso. Esse valor vai para o embargante? Sim, é multa. Ah, então, não, vai para o embargante não, vai para o embargado, né? Quem paga é o embargante. É uma multa pelos embargos serem protelatórios. Ah, tá. Não, é só que na hora eu não consegui pegar, mas agora... Tá? E até a Alessandra, foi boa, excelente sua pergunta, porque eu lembrei de outra coisa que não estava separada para a aula, mas é extremamente relevante. Tirei tuas dúvidas, não? Não, só daí, tá, só reiterando que é elevada a 10%. E daí, caso... Não, é isso mesmo, prof. O resto já está aqui no artigo mesmo. Perfeito. Isso, os 10% é no segundo manejo de ED, né? Também protelatórios. Perfeito. Tá? E aí tu me lembraste de uma situação extremamente relevante. Vamos lá.
Se houver multa por protelatórios, tá? Eu tenho que pagar essa multa antes de manejar o outro recurso. Então, por exemplo, se eu tenho um recurso na sequência para apresentar, além de pagar o preparo daquele recurso, eu tenho que recolher também essa multa. Sim. Sim. Tá? Então, essa multa ela é paga não no trânsito julgado, ela é paga no manejo do próximo recurso. O que acontece na prática? Né? Na prática, o que acontece? Eu consigo reverter, já estou terminando. A Larissa está ansiosa que tem aula de processo penal. Com o Jonas, disse para o Jonas que está atrasado por minha causa, que hoje eu me alonguei. Brincadeira, já estou terminando, tá? Na prática, o que acontece? Eu consigo reverter quase todas essas multas por protelatórios, né? Mas lá na frente, eu acabo ficando com 1 ano com esse dinheiro depositado para conseguir recolher depois, para reaver depois, tendo recolhido para recorrer de... Normalmente, esse protelatório é no tribunal, e aí para recorrer de especial, de extraordinário, eu tenho que recolher essa multa. Tá? Mas só para fazer essa observação que é importante também. Tranquilo, gente? Bom, eu estou feliz, se não tiverem mais nada, eu agradeço sinceramente, né? Participação, a interação, tá? Fico à disposição de vocês por todos os meios, né? Que nós pudermos nos comunicar e estou à disposição de vocês, tá? Para que a gente sane todo e qualquer tipo de dúvida, sane todo e qualquer necessidade de entendimento do nosso conteúdo, tá? Obrigado, então, para todos, né? Boa noite e bom restinho de semana para todos nós, tá? Cuidem-se dos seus, cuidem dos que vocês amam, né? Que tenho certeza absoluta que sairemos todos melhores. Profissionalmente e pessoalmente sairemos melhores de tudo isso. Tá ok? Beijo para vocês, beijos, abraços distribuídos. Boa noite.